Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade. É para nós uma grande satisfação a data de hoje, onde nós comemoramos o início de mais um estudo na casa. Nós desejamos boas-vindas, que todos sejam recebidos com um abraço que aquece a alma. Queridos, estamos hoje iniciando mais uma turma de estudo do Evangelho Rede Vivo, que é um estudo difundido pela Federação Espírita Brasileira, apoiado pela Federação Espírita Catarinense. Evangelho Rede Vivo em Santa Catarina, né? É a proposta que a gente tem, é no Brasil todinho. Na época da pandemia nós nos reunimos online com o estado todinho, preparando facilitadores e que tinha gente de outros estados também que participava conosco. E hoje em dia vocês vão sabendo que tem grupo de estudo em Santa Catarina todinho. Todas as URES da nossa Federação Espírita Catarinense, todas as URES têm representante, nesse caso aqui sou eu aqui para a nossa, mas nós temos representação e o nosso estado é um marco nesse projeto. Santa Catarina é um marco no projeto do Evangelho Rede Vivo, que a própria Federação Espírita Brasileira reconhece, esse trabalho que a gente faz. Então, fico agradecido, quero dar os parabéns para vocês, para que vocês agora se sintam como uma família. O projeto do Evangelho de Vivo é muito mais do que abrir um livro e ler versículos e ler passagens. É transformação. E a gente, quando vai estudando, a gente vai entendendo o Evangelho de outra forma, de outros momentos. É necessário informações? Sim. E até que depois, que ela é bem didática, nós vamos passar para vocês mais ou menos como é que se deve produzir um estudo, né? Para que quando vocês vêm, vocês sabem como é que é a dinâmica. Como é que a gente vai fazer? Eu já entendi como é que vai ser. Então, no modo de eu estudar, no modo de eu fazer alguma anotação, se desejar, que não é obrigatório, mas a gente tem um procedimento, né? Boa noite, então. Meu nome é Maria Tereza, mas me chamam de Teca. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, lá de Tubarão. Mas já desde 2018, que adoro o Centro Espírita Seara dos Pobres e de Laguna, e toda quinta-feira a gente participa ali. Tem meses que dá para vir sempre, todas as quintas, tem meses que não dá, mas eu estou sempre tentando acompanhar esse grupo, que é um grupo maravilhoso. Isso desde 2017 a gente já está nessa caminhada. Bom, como o Ronaldo falou, vocês podem estar pensando assim, mas nós já temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós já temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo não consta tudo o que tem nos 4 evangelhos, né? Marcos, Lucas, Mateus, João. Não tem, né? É maravilhoso, não tenho a menor dúvida. Mas nós já conhecemos. Então o convite agora é que a gente possa conhecer mais profundamente todos esses capítulos e versículos do Evangelho. Para quê? Para que a gente possa se instruir e se consolar, porque este é o objetivo. Nós estamos num momento, vocês sabem, de transição, né? De um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E as coisas não estão boas, vocês veem isso todo dia, né? Muitos problemas acontecendo, muitas pessoas tumultuadas, sem saber que caminho seguir, né? Então, o Evangelho, à luz da doutrina espírita, vai nos dar este consolo que às vezes a gente precisa e também nos dá essa força para suportar as vicissitudes da vida, né? É trazer o Cristo mais perto de nós. E vocês vão ver que quando a gente começa mesmo assim, né, o trabalho, começa a vir, vocês vão ser na sexta, né? Toda sexta, a gente vai gostando cada vez mais, sentindo o Cristo cada vez mais. Aí vocês também podem pensar assim, o que tem de diferente? Porque todo estudo da casa se pega o livro, vai lendo, comentando, vai lendo e comentando, né? Normalmente os estudos são dessa forma. Então, o Evangelho Rede Vivo, ele traz uma outra proposta, né? Então, nós vamos estudar o Evangelho
à luz da doutrina espírita, tá? Então, todos os comentários, os textos, tudo é à luz da doutrina espírita, tá? Que vai nos auxiliar a dar uma amplitude maior nesse entendimento do Evangelho. Nós vamos aprender a interpretar esse Evangelho. O que Jesus queria dizer com isso? Porque, às vezes, o que a letra está dizendo não é aquilo que ele queria dizer. Jesus fala por parábolas, ele fala nas entrelinhas. Ele diz uma coisa querendo dizer outra. Por trás, trazendo um ensinamento moral importantíssimo para nós, enquanto espíritos imortais, né? Mas como naquele momento em que ele esteve aqui, nem todos estavam preparados para ouvir e ver, então ele trazia as coisas do cotidiano do povo para passar os ensinamentos. Mas agora nós queremos mais, nós queremos compreender o que ele queria dizer, né, para nós. Como isso afeta a minha vida, né? Então é nesse sentido. A Federação Espírita Catarinense, então, traz a proposta de que a gente trabalhe da seguinte forma. Kardec e Emmanuel, tá? Então, são duas formas de trabalhar, que aqui se apresentam separadas, mas que no estudo ela acontece simultaneamente, tá? Então, Kardec aqui, essa metodologia de Kardec, né, que eles falam, ela se baseia na dialética de Sócrates. O que é a dialética, né? É a questão do diálogo, é a arte do diálogo, a arte do raciocínio. Vejam, então, a arte do debate. Então, não é só ler e dizer o que é aquilo. Não é só ler e dizer, não. Nós vamos no grupo debater, questionar, trazer nossas ideias e construir o conhecimento coletivamente, tá? Então, a proposta é essa. E por que é importante vocês terem a consciência disso? Porque a facilitadora sozinha não vai fazer nada. Se vocês vierem para cá sem fazer pelo menos a leitura do texto daquela noite, fica difícil, porque daí ela vai falar sozinha, né? Então é importante isso, por isso que a gente dá uma passada rápida nessa metodologia, para que vocês se sintam incluídos no trabalho. Como o Ronaldo já falou, ela não vai ser a professora que vai falar sozinha e vocês vão ficar quietinhos, não, né? Ela é a pessoa que vai preparar o trabalho, vai trazer algumas perguntas para jogar para o grupo, né? Vai trazer o material da doutrina que sustenta aquilo que está sendo trabalhado, mas vocês também têm que colaborar. Então é importante a leitura antecipada do texto. Aí vocês leem, têm dúvidas, já procura o que é aquilo, já tenta trazer algum livro que tem em casa, que às vezes tem sobre aquele tema. Então é esse o fio do trabalho de vocês, compreende? Não é um grupo de estudo em que vocês vêm para cá ficar quietinho, de braço cruzado, só escutando. Hoje vocês estão escutando porque a gente veio dar essa passada geral, né, do que é. Mas o trabalho de vocês não vai ser assim. Então, segundo essa metodologia de Kardec, vai ter um momento da apresentação do tema, em que a Anne vai trazer o texto da noite, que vai ser trabalhado, um versículo ou uma parábola, enfim, de acordo com o livro propõe. Do que o livro propõe. E aí ela vai fazer uma apresentação do tema. Nessa apresentação do tema, ela vai fazer uma leitura e ela vai trazer algumas contextualizações. Nós vamos em seguida mostrar o exemplo, tá? Contextualizar como é que era naquela época, né? O que significa isso? O que significa uma parábola? Enfim, vai contextualizar aquele tema. Depois tem um segundo momento. Este momento é o momento mais importante da noite. É o momento da discussão do tema. E aí é que todo mundo tem que colaborar. Então a Anne vai dizer assim, pessoal, o que significa, o que Jesus queria dizer com essa fala? Aí cada um vai trazer o seu conhecimento. O seu conhecimento, sem se preocupar se está certo ou se está errado. Vai trazer o seu conhecimento. E aí a Anne, junto com vocês, vai construindo esse conhecimento. Sempre ela vai levar vocês para a doutrina.
Compreende? Aquele conhecimento sempre vai estar embasado pela doutrina. Depois também vou dar um outro exemplo para vocês verem como às vezes pode confundir. Vai ter um momento, depois que tudo aconteceu, a discussão, todo mundo já chegou num consenso, ou não, né? Aí chega o tema, a síntese do tema, a conclusão, né? O que aquele tema da noite trouxe para nós hoje, o que ficou para nós, enfim, uma conclusão. E as reflexões finais. Já vou mostrar para vocês o que é isso. Por outro lado, junto com isso tudo, Emmanuel, através da Alcione, que é uma personagem do livro Renúncia, a Alcione fala muito no Evangelho, e ela diz que o Evangelho tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. O que é isso? Eu conhecer o Evangelho, eu ter o primeiro contato com o texto, né? Compreender o que era naquela época aquilo que estava acontecendo ali. É um primeiro contato. Aí depois eu vou aprofundar um pouquinho, eu vou conhecer e meditar. Nós vamos ficar meditando sobre aquele texto, é o momento da discussão. Um fala, o outro fala, traz a sua ideia, compreende? Então nós estamos conhecendo e meditando, mas tudo ainda está aqui na mente. Aí tem o momento do sentir, porque o Evangelho não basta ficar aqui, ele tem que vir para o coração. Eu tenho que sentir o que Jesus quis dizer com aquilo, a importância daquilo que Jesus disse para nós. Por último, vivenciar. Então, normalmente no final da aula, do encontro, sempre se pergunta, né? O que Jesus quis ensinar para nós hoje? E o que eu vou fazer essa semana para mudar um pouquinho em relação do que eu aprendi hoje? Entende? Então, vejam que não é só ler e interpretar. Ler, não, é mais profundo. É uma compreensão maior do texto. É depois eu sentir e principalmente viver. Que tanto a doutrina nos diz que temos que fazer a reforma íntima, né? É esse viver de acordo com as lições do Cristo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz: amai-vos e instruí-vos, né? Então a gente tem que entender o Evangelho, mas também tem que passar pelo coração, tem que ter amor, porque senão a gente não bota em prática, né? Pode passar o outro. Isso, aqui é bem rapidinho. Aqui a FEC só bota assim um percentual de tempo para cada, né, para cada coisa, vamos dizer assim. Onde é que começa? A apresentação do tema, tá? É 10, 15 minutos, tá? Rapidinho, não demora muito, essa história de como é que era na época e tal. O tempo maior é a discussão do grupo, compreende? Eu quero que fique muito isso para vocês, é o grupo, isso que é importante, é isso que vai fazer vocês crescerem enquanto pessoas. Esse tem até 45 a 60 minutos. Aí vai depender, eu não sei se aqui vocês vão fazer 1 hora, né? Ou 1h30. Então, aí vai diminuir, claro, esse tempo. Depois, a síntese do tema, 20 minutos. E depois as reflexões, 5 minutos. É rapidinho. Pode passar o outro. Aqui nós já falamos, né, o facilitador. Então, a Anne era a facilitadora, não é a professora que sabe tudo. Vocês podem estar trazendo o conhecimento de vocês. Ela vai mediar a discussão, vai trazer as perguntas, ajudar vocês a buscar as respostas. O seu papel é dirigir as reflexões entre o conhecimento do tema e a síntese, sempre pautado na visão espírita, né? Então, é aquilo que a gente já falou. Vocês têm que também colaborar, trazendo a leitura feita, tá? Pode passar. Então, aqui nós vamos fazer como se fosse. Vamos dar um exemplo. A primeira parte, tá? A apresentação do tema. Contexto histórico, geográfico, de linguagem, cultural do personagem. Essa parte é a parte de conhecer do Emmanuel. Então, do Kardec é a apresentação do tema, do Emmanuel é o conhecer. Então, as duas coisas se unem. Nesse momento, a gente se pergunta, o que aconteceu, quando, onde, como, quem,
Então, são perguntas rápidas que a gente vai respondendo, tá? Pode passar, Ana. Importante, nessa primeira parte, o facilitador deve apresentar o tema a ser estudado e fazer uma pequena contextualização para que auxilie nas reflexões durante a discussão. Pode passar. Já falamos também. Então, vamos dar um exemplo. Essa parábola. Estamos no conhecer. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus 13, 44. Pode ir para o outro. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus 13, 45, 46. Bom, esse é o texto da noite, que vocês vão estudar como exemplo, tá? Seria essa parábola aí. Uma coisa que a Anne pode estar trazendo, é isso que o Ronaldo disse que não é fixo. Aqui é um exemplo, mas a Anne podia achar outra forma de trazer esse contexto. Mas a FEC, pode passar, Anne, dá essa ideia aqui. Explicar o que é uma parábola, entendeu? Isso é contextualizar, porque tem gente que não sabe o que é uma parábola. Então, o facilitador vai contextualizar. Então, o que é uma parábola? Por que Jesus falava em parábolas? Aproximando-se, os discípulos perguntaram, onde é que está escrito isso, né? Que Jesus falava em parábolas. Aproximando-se, os discípulos perguntaram, por que eles falam em parábolas? Jesus respondeu, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Aquilo que a gente já estava falando. Não tinham condições ainda, né? Então ele falava em parábolas. Isso está em Mateus 13, 10, 13. Então ela trouxe o significado de uma parábola. Pode passar. Aí o que a doutrina diz em relação a isso? Aí ela buscou aonde? No Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 24, diz assim, Kardec diz, pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas. Deve notar-se que Jesus só exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina. Assim deveria ser, porque se tratava de regras de conduta, regras que todos deveriam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante. Sobre outras questões só desenvolvia o seu pensamento para os discípulos. Estando eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. O que o Evangelho está explicando? Que Jesus, na intimidade com seus discípulos, ele conseguia aprofundar um pouco mais os temas. Mas, para o povo em geral, ele falava em parábolas, né? Então, vamos dizer que a Anne trouxe o que a doutrina dizia sobre isso. Pode passar, Anne. Aqui já passou. Ainda no conhecer, ela podia estar trazendo outras considerações. Por exemplo, a parábola da pérola é citação encontrada apenas em Mateus. É uma curiosidade, porque nesse momento pode-se trazer curiosidades, sabe? Coisas interessantes também. No capítulo 13 de Mateus, há 6 parábolas que fazem referência direta ao reino dos céus. É uma coisa interessante também, né? Porque em alguns momentos existe o reino de Deus também. Pode trazer essa discussão. Por que reino do céu? Por que reino de Deus? Compreende? Lembramos que a expressão reino dos céus não se refere a um lugar específico, situado no plano físico ou espiritual. De acordo com o entendimento espírita, indica estado de alma ou de plenitude espiritual. Então percebam que no final sempre fecha com o conhecimento espírita, tá? Pode passar. Antes de ir para a segunda parte, que é a discussão, aí outra questão que eu quero lembrar, por exemplo, não é sobre parábolas. Vamos ver, um ensinamento de Jesus, um outro que não seja em parábolas, até anotei aqui para lembrar. O mandamento maior.
Eis que levantou um certo senhor da lei, testando Jesus e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Isso não é uma parábola, isso aqui é uma conversa que houve. E ele disse, Jesus, né? O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu: amarás ao teu Deus de todo o coração, de toda a alma, né? De todas as forças, e ao do próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, tentando justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus responde através da parábola dos talentos, do bom samaritano, né? Então, isso aqui não é uma parábola, é um diálogo. Então, o que a Anne podia trazer? Ela não vai trazer o que é o significado da parábola, mas ela podia estar trazendo, por exemplo, quem era o doutor da lei naquela época? Por que o doutor da lei queria sempre testar Jesus? Qual era a intenção que eles tinham? Entendeu? Contextualizar é isso, é tentar compreender um pouquinho o que acontecia naquele momento da história, tá? Então é isso aí que se faz nesse momento do conhecer. Tá, agora vamos para a segunda parte. Discussão do tema, que é aquela parte maior que vocês vão colaborar. A mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, conhecer e meditar de Emmanuel, ater-se ao conteúdo, não à forma. O que isso quer dizer espiritualmente falando, segundo a doutrina espírita, né? Então tá, nós estávamos ali com aquela parábola das pérolas. O que significa aquilo ali, espiritualmente falando? Porque ali estava falando em pérola, em campo, né? Tesouro. Mas aí nesse momento vocês já discutiram bastante, já compreenderam bem o que significa esse tesouro, esse reino do céu, né? Então, o que isso quer dizer espiritualmente? É tirar o espírito da letra, é ir para além do que o texto está dizendo. E isso vocês vão fazer no diálogo, tá? Às vezes tem que trazer perguntas, questionamentos, que já estimulem eles também, né? Facilita. Pode passar. Por exemplo, aqui já trouxe, ó, perguntas para discussões. Isso aqui, no caso, o facilitador traria, né? O que significa o tesouro que Jesus menciona na parábola? E o campo? Qual o significado dele? O que esses ensinamentos podem nos auxiliar na construção dos reinos do céu em mim, né? Então, vejam também que sempre vem para mim, né? O que esse conhecimento está trazendo para mim? Vai me servir para quê isso que eu estou estudando, né? Então ela traz esse questionamento e vocês juntos vão chegar a alguma conclusão, tá? Pode passar, Anne. Depois vem a terceira parte, que é a síntese, né? A conclusão. O que este ensinamento representa para mim? O que eu devo aprender com isso? Então agora é o momento da síntese. Discutimos tudo isso. Entendemos o que Jesus quis dizer espiritualmente falando. Agora, o que isso representa para mim? Aí cada um pode falar, né? O que eu devo aprender? O que eu aprendi com isso que a gente estudou hoje? Tá? Pode passar. Aí vem essa questão da antítese. Isso aqui pode ou não pode acontecer? Tu pode já trazer... O que é antítese? É o oposto daquilo que está sendo trabalhado, né? É o contrário, vamos dizer assim, para facilitar. Então, tu pode trazer e dizer assim, olha pessoal, lá na igreja tal, na católica, por exemplo, eles compreendem que a pérola quer dizer isso, entendeu? Ela pode trazer alguma coisa que contradiz, porém, a doutrina espírita já esclarece que a pérola significa isso, isso, isso. Ou o demônio, né? O diabo. Não, aí eu vou contar uma para vocês. Lá no nosso estudo, tinha um senhor, e aí nós estudando um texto lá, que eu agora nem me lembro qual era, lá pelas tantas, daí falamos de reencarnação e ressurreição, era o tema lá, não me lembro qual era o capítulo, versículo, nada, enfim. E aí, né, todo mundo discutindo e falando de reencarnação, a diferença entre uma e outra coisa, e esse senhor levanta a mão e diz assim, não, para mim é tudo a mesma coisa, para mim é tudo a mesma coisa,
E aí o próprio grupo foi intervindo, num primeiro momento nem o Ronaldo falou nada. O próprio grupo, não, seu fulano, não, mas é isso, é aquilo, é aquilo. E ele, pã, né? Não, é a mesma, quer dizer, o próprio estudante ali trouxe a antítese, ele mesmo trouxe, né? Qual é o papel do facilitador? Deixa a discussão fluir um pouco, mas conduz depois e fecha a discussão à luz da doutrina. Porque é construção coletiva, né? É porque é uma construção coletiva do conhecimento. Todo mundo compreendeu? Não, tem diferença. Reencarnação é isso, ressurreição é isso. Ele, porém, saiu dali com o mesmo pensamento, ele não aceitou. Saiu do grupo, inclusive, porque se sentiu ofendido. Tem que dizer que ele veio da Igreja Católica, e a Igreja Católica, ele saiu da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não saiu dele, Então vejam que pode acontecer essas coisas, né? A pessoa é contra aquilo que está sendo, e tudo bem, vai para o grupo. E o grupo, agora o papel da facilitadora é conduzir o final sempre, né? Dentro do que a doutrina traz. Pode passar. A quarta parte, então, reflexões finais. Mudança, comportamento, homem de bem, vivenciar. Então, essa quarta parte já é como que eu vou vivenciar esse conhecimento que eu aprendi? O que eu preciso mudar? Né? Eu compreendi que o tesouro ali que a pérola estava representando eram os tesouros do mundo material. Né? Mas eu compreendi com o nosso estudo que Jesus usou aquilo ali, mas ele está falando dos tesouros imperecíveis, os tesouros espirituais. Né? Então foi isso que nós aprendemos. Então, como eu posso mudar? Será que eu estou muito apegada às coisas materiais? Então é um momento de reflexão interna e que a proposta é que tu leve para a semana. Né? Essa semana tu pense sobre essas questões. O que eu preciso fazer com esse ensinamento? Onde na minha vida eu posso aplicar o que eu aprendi? Então a gente sempre diz, não, pessoal, o que nós vamos pensar essa semana? Né? Nós vamos pensar o que eu vou mudar nisso, naquilo, diante do conhecimento que nós tivemos hoje. Tá? Tem mais algum ainda? Deixa eu ver. Não, isso aí já é com o Ronaldo, tá? Então, pessoal, eu só quero deixar para vocês a mensagem assim, ó, que é um estudo dinâmico. Vejam que a gente começou lá no Caminhando com Jesus, ele disse 10 anos, eu estou há 7 lá com eles, né? Antes a gente estudava os versículos, mas era mais, agora é mais dinâmico, né, Ronaldo? Sim, a metodologia. A metodologia mudou. Porque antes a gente realmente lia, um falava uma coisa, outro outra, mas não tinha essa construção coletiva. Aí dependia mais de quem estava dirigindo. Aí ele que tinha que estudar muito. Porque o material não era produzido, né? Às vezes a gente nem lia antes, né? Chegava lá, só escutava o que ele falava. Agora não, né? Agora ele traz perguntas, ele faz a gente trazer questionamentos, então é mais dinâmico o estudo, tá bom? Essa era a minha parte, se tiver alguma coisa para perguntar depois. Gostaríamos de agradecer muitíssimo a presença desses irmãos de Laguna. Já conheço o Ronaldo, pessoal, há alguns anos, e há pelo menos 2 anos que o Ronaldo, entusiasta, tem nos pedido esse estudo. Mas tudo a seu tempo. Né? Nós estamos agora no momento em que nós conseguimos fazer a implantação. Só fazer um reforço. O Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade acredita que o estudo é a principal ferramenta para a transformação do ser. Porque estudando, nós vamos adquirindo conhecimento. O conhecimento adquirido e compartilhado, ele se torna entendimento. E a partir do momento que eu conheço e eu entendo, eu começo um esforço de vivenciar isso que eu aprendo. E é aí que começa a nossa transformação. Quando aquilo que nós estudamos passa a fazer parte naturalmente da nossa vida. Principalmente nas pequenas coisas. A boa notícia é que semana que vem já tem aniversário, que é o meu. Então já vamos começar com um bolinho. Algumas pessoas já estavam vendo aqui. Nós então vamos mostrar o material didático do trabalho. Não é obrigatória a aquisição dos livros.
até porque nós vamos disponibilizar o texto no formato de PDF, que a Federação Espírita nos disponibiliza. Mas para quem quiser adquirir, este aqui é o volume 1, e nós já temos ele à disposição com 6 volumes aqui para serem adquiridos. Quem quiser ficar já com algum volume, vai pagar ao longo da semana aí na nossa livraria. E só para mostrar para vocês, depois nós temos o livro. O livro 1 é um livro de apresentação, introdução ao Evangelho. O livro número 2, estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus. O livro número 3, estudo interpretativo do Evangelho segundo Marcos. O 4, Lucas. O 5, João. Existem ainda mais 3 que ainda não estão editados, não estão publicados, mas a Federação está trabalhando, então ao todo são 8 volumes de estudo. Nós vamos começar pelo volume 1, mas como o próprio pessoal nos orientou, vai ser um estudo mais sucinto, que ele apresenta mais metodologia, a apresentação do programa. Então nós vamos passar algumas rápidas semanas aqui, né? Gente, só complementando a fala já que nos foi colocada, muitos grupos pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, estudam o Evangelho de Jesus. Não é novidade. E aí alguns questionam por que o Evangelho Rede Vivo? O que o Evangelho de Rede Vivo tem de diferente de qualquer outro estudo de Evangelho que a casa já esteja fazendo? Nós usamos como comparação o estudo das obras básicas e o ESD, que é o estudo sistematizado. Muitos de vocês já fizeram ou fazem o ESD. ESD significa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma metodologia. Então, o Evangelho Rede Vivo é uma metodologia. Emmanuel, através de Chico, muitas vezes incentivou que nós precisávamos estudar o Evangelho de Jesus na sua acepção mais pura. E nós vamos ver aqui dentro, na explicação da apresentação e da metodologia, que há muito tempo já se almejava uma fórmula, uma forma para que esse estudo ficasse melhor direcionado e fosse um estudo mais leve e até mais rápido. Então, muitas mentes encarnadas e desencarnadas sentaram e trabalharam na constituição dessa metodologia. O Evangelho Rede Vivo não traz nenhuma novidade, traz uma forma, uma orientação de estudo. E nós estamos implantando nas casas, assim como o Ronaldo falou, a Federação Espírita Catarinense é uma das pioneiras e mais importantes difusoras deste estudo. Santa Catarina é hoje o estado referência no Brasil. E o nosso trabalho é fazer com que esse estudo chegue cada vez a mais grupos, a mais casas. Ele não é um estudo da casa, ele é um estudo aberto a todos que queiram participar. E aqui vale uma informação fundamental. Apesar de ser um estudo com uma metodologia, ele não está vinculado ao ESD, por exemplo. Portanto, ele não exige dos participantes pré-requisitos. Por exemplo, eu só posso fazer o ESD 2 se eu tiver feito o ESD 1. O Evangelho não exige isso. Nós podemos iniciar o estudo a qualquer momento, a qualquer tempo, e qualquer pessoa pode participar. Porém, entendendo que o conhecimento que a doutrina espírita nos traz é fundamental, nós incentivamos a todos aqueles que chegam para este estudo e que não fazem outros estudos sequenciais, outros estudos das obras básicas da doutrina, que se insiram em algum grupo para então, adquirindo conhecimentos básicos, possam entender melhor a metodologia do Evangelho Rede Vivo. Para aqueles que estão na nossa casa,
e que ainda não fazem o ESG, porque ainda nós não temos uma turma nova que vai iniciar agora, as turmas que estão reiniciando essa semana são turmas já sequenciais, nós pedimos que pelo menos comecem a participar do nosso estudo virtual do Livro dos Espíritos, que é o estudo de todas as quintas-feiras aberto. Para participar, basta deixar o seu nome e o seu número de WhatsApp com algum trabalhador na casa, secretaria ou na livraria, que nós inserimos no grupo de WhatsApp e automaticamente já pode começar a participar conosco todas as quintas-feiras. Então, gostaria que vocês divulgassem isso. Porque, de repente, alguém da família, algum amigo vai dizer: ah, você está estudando isso, gostei. O que eu preciso fazer para participar? É só vir. Segundo, nós vamos criar um grupo de WhatsApp. A partir dessa lista que vocês preencheram hoje, se alguém ainda não assinou, por gentileza, o nome completo e o número do contato do WhatsApp, nós vamos criar um grupo e nesse grupo nós vamos disponibilizar na semana anterior, ou seja, de amanhã para a próxima sexta-feira, já o material que nós vamos trabalhar, alguma indicação de leitura extra, algum vídeo. Então, eu peço que, na medida do possível, você já dê uma olhada nesse material, que nós optamos em fazer um estudo de 1 hora. Por quê? Porque é sexta-feira. Sabemos que todos têm seus compromissos e sexta-feira já é o último dia da semana. Muitas casas também têm trabalhos aos sábados, né? Ou muitos grupos têm atividade aos sábados. Amanhã, por exemplo, o pessoal do DAPS estará aqui trabalhando. Então, nós decidimos fazer um estudo de apenas 1 hora, em que nós vamos concentrar aquele conteúdo e nós vamos discutindo ele ao longo da semana no grupo do WhatsApp. Através de comentários, vocês podem fazer perguntas, podem fazer alguma colocação, indicar algum material que vocês acharem interessante para aquela conversação daquele tema. Tá? E desejo que nós tenhamos momentos de muito ensinamento, de muita troca de boas energias, que é para isso que serve um grupo de estudos, porque nós poderíamos estudar sozinhos em casa. Mas Jesus já nos disse: onde há 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então, o grupo serve para que nós possamos compartilhar dúvidas, compartilhar conhecimento e principalmente compartilhar vivência de vida. A minha experiência eu coloco a favor do meu próximo, que coloca a experiência dele a favor da minha. E potencializando as nossas boas energias, nós podemos irradiar a todos que estão na mesma sintonia que nós. Agradeço a participação de todos. Prometemos que na próxima sexta-feira nós vamos começar no horário e terminar no horário, que agora já é 9h22, mas nós precisamos estender um pouquinho mais. Pedimos desculpa porque hoje foi o dia que nós estávamos montando o ar-condicionado e quando chegamos aqui era ferramenta para tudo que era lado. Até achei que a gente não ia conseguir, mas deu tudo certo. Então, que possamos todos nós retornar aos nossos lares com tranquilidade, possamos passar uma semana tranquila. Pedimos à espiritualidade amiga, a Ismael, que coordena os trabalhos de nossa casa, amparo e proteção, e a autorização para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja.